Desenvolvimento de materiais de titânia e titânia sílica para serem aplicados no desenvolvimento de células solares. Desde o trabalho publicado por Brian Regan e Michael Grayson em 1991, células solares sensibilizadas por corantes se tornaram um amplo campo de pesquisa devido ao seu alto potencial para a geração de energia elétrica, agregando tecnologia de ponta a materiais de baixo custo. Dentre todos os semicondutores, o TiO2 é o mais estudado. Entretanto, devido ao seu alto band gap, ele pode absorver apenas a parte ultravioleta da emissão solar, o que acarreta em baixas eficiências. Para obter maior eficiência nas células solares, é necessária uma larga absorção da luz incidente, e então, grandes quantidades de corante sensibilizador devem ser absorvidas na superfície de semicondutores, o que pode ser um problema, já que após o tratamento térmico, a área superficial específica do TiO2 é bastante reduzida. Para resolver esse problema, porções de sílica podem ser inseridas, a fim de se manter a área superficial e porosidade suficientes para uma boa absorção do corante. É importante ter uma alta porosidade também, pois permite ao eletrólito permear por todo o sistema, fazendo contato elétrico do ânodo ao cátodo. Diversos estudos mostram que o óxido de nióbio é capaz de minimizar os efeitos de recombinação de carga pela formação de uma barreira energética, devido ao seu gap de energia ser maior, quando comparado a outros semicondutores. Por essa razão, camadas de óxido de nióbio são depositadas em células solares de outros óxidos, funcionando como camadas de bloqueio das reações de recombinação. Outros estudos mostram um efeito positivo quando o óxido de nióbio é sintetizado juntamente com outros óxidos, como o óxido de titânio ou óxido de estanho, devido à alta homogeneidade e arranjo estrutural. O objetivo desse trabalho é obter materiais inorgânicos com propriedades morfológicas e texturais controladas, utilizando o método hidrotérmico de síntese para obtenção de nanopartículas de titânia, sílica e nióbio. Em um balão de 3 bocas foi adicionado álcool isopropílico, isopropóxido de titânio, tetraetil ortosilicato, pentóxido de nióbio, água e após 15 minutos o catalisador ácido nítrico. O sistema foi mantido sob refluxo por 18 horas. Todos os materiais obtidos possuem 3% de sílica. Ao término da síntese, os materiais foram lavados e secos, obtendo-se as amostras N0 e N3, que após calcinação foram chamadas N0C e N3C. As isotermas de adsorção e desorção de nitrogênio mostram que os materiais são microporosos antes da calcinação e se tornam mesoporosos após calcinação. Percebe-se também uma menor quantidade de nitrogênio absorvido nos poros dos materiais com nióbio. As curvas de distribuição de tamanho de poro mostram que os diâmetros de poro aumentam com a calcinação e que o máximo da curva de distribuição de poros para a amostra sem nióbio está em 7 nanômetros, enquanto a amostra com nióbio possui poros menores, com máximo em aproximadamente 4 nanômetros. Após a calcinação, ocorre uma diminuição da área superficial específica, o que é mais significativo na amostra sem nióbio. Para ambas as amostras, ocorre um aumento do volume de poros após a calcinação. Os difratogramas de raio-x mostram que os materiais obtidos estão na fase cristalina natásio antes e após a calcinação. Não foram observados os picos de óxido de nióbio, o que pode ser um indicativo de que a quantidade inserida não foi suficiente para que ocorresse a formação de domínios cristalinos do óxido, o qual está bem disperso na matriz do material. Os materiais sem nióbio possuem intensidade maior nos picos, o que é um indicativo de que a nióbia está impedindo as partículas de TiO2 de se aglomerarem, diminuindo a cristalização. Pela análise de ultravioleta visível, foi observado que as amostras absorvem na região do ultravioleta. Utilizando a equação de Tauch-Plot, foram calculados os valores de band gap direto e indireto, os quais estão mostrados na tabela. Não há uma diferença significativa após a calcinação dos materiais. Com a adição de nióbio, ocorreu uma diminuição nos valores de band gap direto e indireto. Utilizando a espectroscopia por dispersão de energia, não foi possível concluir que havia de fato nióbio no material, já que a quantidade de nióbio calculada era de 3%. Através do gráfico de corrente versus potencial, foi possível obter os parâmetros elétricos que estão mostrados na tabela ao lado. Com a inserção de nióbio, ocorreu uma diminuição do fator de forma, assim como uma diminuição da eficiência da célula solar. Esse comportamento pode ser explicado devido à maior taxa de recombinação de carga que ocorre, devido a uma diminuição do band gap do material. Os resultados obtidos foram apresentados no 16º Encontro da Sociedade Brasileira de Pesquisa em Materiais, em Gramado.
Com isso, concluímos que foi desenvolvido um material não estruturado e mesoporoso, baseado em dióxido de titânio modificado com sílica e nióbio na fase cristalina natásio, altamente homogêneo, com boa área superficial específica e porosidade controlada. Entretanto, houve uma diminuição do band gap com a inserção do nióbio, o que pode ter ocorrido um maior efeito de recombinação de carga, o que gerou uma eficiência reduzida quando comparada a amostra com apenas sílica e titânia. As referências bibliográficas. Agradecemos aos laboratórios envolvidos e aos órgãos de fomento.